Senhor Jesus, divino mestre, amigo, irmão, agradecemos pela oportunidade, pelo desejo que se renova, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando aprendizagem, a regimentação de recursos, para que no nosso dia a dia estejamos mais qualificados para ajudar os irmãos e a humanidade, sejam eles nossos familiares, os vizinhos, parentela, os amigos, os transeuntes, para colaborarmos contigo na ampliação do reino do bem, do amor, do reino de Deus na terra, na sociedade. Que nós possamos realizar aqui nesta noite o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de recepção pela inspiração, pela intuição, dos apontamentos, quanto também em termos de radiação. Sejamos felizes nesse esforço pela aprendizagem. Que assim seja. Muito bem, amigos. Então, dando sequência ao estudo do Apocalipse, capítulo 17, a partir do versículo 17, a partir do versículo 16, corrigindo. Vamos lá. Versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18, que trata da queda da Babilônia e das lamentações sobre a terra. Versículo 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Muito bem, vamos ficar aí, porque nós não vamos, provavelmente não vamos chegar a esse versículo aí no capítulo 18, não, dado o ritmo dos trabalhos. Então, versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Já falamos aí bastante do que representa a prostituta, que são os sentimentos torpes, os sentimentos ainda infiéis à proposta de elevação, de fidelidade à filosofia do Evangelho, a Jesus, na sua proposta de vivência do amor. Já falamos bastante. Os outros aspectos do versículo é que eles não estão aí anotados, é porque o Honório não abordou a sequência, ou ele abordou e a gravação se perdeu, não sei. Porque o acervo que eu recebi não consta, no acervo que eu recebi não consta explicação aí da sequência aí do versículo 16, ó. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Então eu fiz um trabalho de interpretação com base no que eu aprendi dos próprios estudos do Honório. Então, a porão desolada e nua é a visão, né? Sabemos que aí o texto é simbólico. É a visão que nós vamos passar a ter da nossa situação à medida que vamos estudando o Espiritismo. O Espiritismo vai projetando luz na nossa intimidade.
Então, quanto mais nós estudamos a doutrina espírita e buscamos praticar, e tudo isso aliado a essa prática mediúnica que nós estamos fazendo, evidentemente que a visão mais profunda vai se ampliando. E quando a gente tem revelação, como estamos tendo aí, do passado de uma forma muito forte, muito nítida na reunião, isso significa ampliação da visão que nós vamos tendo de nós mesmos, consequentemente, do que nós fazíamos para dar vazão aos nossos sentimentos e o que nós fazíamos naquele tempo deixou um substrato e nos capacita hoje para atuarmos com competência no campo do Evangelho. Porque todo o arsenal bélico, vamos colocar assim, todo o contingente de electivo, campo de estratégia, de arregimentação até de legiões, hoje nós vamos aplicar isso no campo do Evangelho. Então, isso significa um know-how, um substrato positivo, que nós utilizamos para satisfazer o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sede de poder, mas é o mesmo substrato hoje que nós vamos colocar à disposição de Jesus para fazer melhores coisas do que fazíamos. Então, essa desolação, e o porão desolada e nua, a nudez de valores morais enobrecidos, a nudez de obras edificantes. E a desolação é bem essa desolação aqui, ó, do Evangelho de Mateus, o sermão profético, no capítulo 24, no versículo 15. Ó, fala assim, ó. Quando, pois, vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, ele é atento. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, veja bem, quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Então nós temos aí vários elementos para trabalharmos aí no campo desse terreno da desolação. Qual que é esse, Marcos? É Mateus 24, 15 a 20. Então essa desolação que Daniel fala, evidentemente que é uma profecia que trata do templo, das abominações que foram cometidas no templo. E vamos lembrar que Daniel aqui viveu na Babilônia nossa conhecida, aquela que foi invadida, depois de um cerco de 2 anos, e cujo templo foi destruído. Então são movimentos simbólicos. Então essa desolação, abominação que causa a desolação. Abominação é o egoísmo, o abuso da lei de conservação. A lei de conservação, que é um instinto natural, foi desenvolvido, conquistado pelo espírito ao longo da evolução, desde as suas fases de princípio inteligente e para transformar isso em amor ao próximo na faixa humana. Então, a lei de conservação é um instinto de conservação. Quando exacerbado, gera o egoísmo, que é o amor próprio levado ao extremo. Então, a abominação da desolação, que se reflete no tempo exterior, nada mais é do que o somatório do que vai nos corações dos frequentadores. O templo é o palco
templo físico é o palco, onde os atores vão executar a peça. Por isso que a Amanda vai dizer assim, a ribalta muda, mas os atores são os mesmos. Não, assim, quando eu li esse versículo, né, os 10 filhos que viste nas vestes são os que aborreceram a prostituta, né, aí eu compreendi, se eu estiver errado, você me fala, esmiuçando, né, esses 10 filhos que viste na besta e que são os que aborreceram a prostituta, colocando cada pessoa, né, eu coloquei como se fosse os 10 mandamentos, e quando você aprende, coloca dentro, aborrece a gente, porque nós não queremos fazer essa modificação. E isso nos consome realmente, né? Consome e tudo que é o quê? Tudo que é matéria, né? Por isso que fala a questão da carne, queimarão no fogo. Então eu lembrei muito de André Luiz, quando faz aquele, como é que se chama lá? O fogo purificador. O fogo purificador, aquele que queima, né? Para poder fazer uma nova renovação do próprio solo, né? Para a gente poder fazer uma nova plantação, né? Então, eu entendi nessa questão aqui, colocando na reforma íntima para a gente, né? Colocando cada um dessa maneira. Porque os 10 chifres, eles são 10 instintos naturais, utilizados de forma equivocada. E o decálogo é para reverter o uso equivocado desses instintos. E conforme você vai aprendendo... E aborrece o egoísmo. E a gente se desnuda mesmo, né? Naquele momento, né, que você... É por isso que tem uma frase muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, fala do dever, e o dever, no início o dever é muito difícil de ser cumprido, porque ele contraria os impulsos do coração. Sim, incomoda. Porque a gente quer buscar o prazer, e o dever é o oposto. E aquilo ali realmente vai comer a carne da gente, porque é sofrido, né? Porque até o que nós consideramos dever se torne prazer, demora. Mas fala da cobrança da pontualidade, né? Esse é um... Até a gente sair. Mas é bom, né? A pontualidade e disciplinaridade é um recurso exterior didático que os espíritos para o qual os espíritos chamam a atenção, porque é um treinamento para desativar a tendência ao menor esforço, que é o prazer. Exatamente, comodismo, né? Porque às Exatamente. vezes... A gente desenvolveu um prazer no trabalho, que nós consideramos agradável. Mas isso aí, quando a gente insiste, se torna... Que o prazer é na outra. Aí você vai passar a fazer de tudo para afastar qualquer tipo de impedimento para estar aqui. É o contrário. Você vai administrar. Por isso que o André Luiz já fala que a gente tem que aprender a fazer isso na semana anterior. Porque os espíritos são sagazes. Eles são sagazes. O Rogério conta. Eles vão pegar no contrapé, no dia. Aí você tem que já começar a fazer curva neles antes. O Rogério conta, né? Eu sei que eu já conheci a história, ele fala, né? Que tinha uma pessoa que ia na reunião mediúnica, mas toda segunda-feira dava preguiça para ele. César, um que frequentava aqui, você conhece. É o César. Ele ficava assim, nossa, eu não vou na reunião mediúnica não. E ficava. Não, eu tenho uma preguiça, vou na reunião mediúnica não. Aí dizia que faltava uns 10 minutos para ele sair e pegar, eu vou, dizia que era um jeito de brigar. Então nós temos que fazer sempre esse movimento, né? Por isso que dói, é complicado, porque você vai trabalhar ali, os sentimentos estão dentro, né? O orgulho, né? A vaidade, né? Eu acho que a gente trabalha várias coisas. Tudo, são todos. Porque um trabalho como esse aqui, tanto esse estudo quanto a mediúnica, é um trabalho didático. Nessa tarefa da mediunidade, a gente aprende, eu não preciso fazer muitas tarefas.
Tem gente que acha que tem que fazer muita tarefa. Tem que fazer bem. Tem que ter uma tarefa na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta aí você vai ver, tá fugindo de casa às vezes. Porque qual que é o objetivo? É você aprende a tarefa e levar para dentro de casa. Verdade. Então, qual que é o... não precisa você fazer muita tarefa, você fazer a sua tarefa no máximo do seu comprometimento. Fazer bem feito. E você vai aprender muitas coisas ali, e nessa tarefa nós estaremos movimentando muitas virtudes que nós vamos levar lá para onde está precisando de virtude. Entendeu? Leva para onde está precisando. Porque daqui a pouco o elemento que assume muita tarefa, o que acontece com ele? Começa a brigar em casa. Você está me atrapalhando em minha evolução espiritual, porque eu preciso ir para a tarefa. Começa a complicar a situação. Porque quer abraçar o mundo. Tem uma história do Chico. Aí complica. Tem uma história só para poder. Quem quer a qualidade, ele acha que a quantidade substitui a qualidade. Diz que ele conhecia uma bailarina que ela treinava, né, todos os dias, 4 horas por dia, ela treinava, 4 ou 6 horas, negócio assim. E ela foi até o Chico e conversando com o Chico, né, sobre a dança, que ela gostava muito da dança. Falou assim, eu gosto tanto da dança que eu estou querendo passar de 6 para 8 horas para treino. O que você acha, Chico? Ele falou, não. Se você está fazendo, se esse tempo que você está fazendo está bom, você está querendo aumentar, o porquê que você está querendo aumentar? Porque realmente aí você vai fugir de alguma outra coisa. Que você pode até fazer uma outra coisa nessas 2 horas que você está querendo. Então, realmente, é vir para a reunião mediúnica, né? Com prazer, com carinho, e começar esse movimento mesmo de... Outro dia eu estava falando com a Cláudia, pelo telefone, nossa, que doido chega esse ritmo, né? Ela falou, eu também, falou. Então, isso é importante. Claro que é. A gente vive, fica esperando o dia de vir. Eu também fico na expectativa da segunda. Sinal de mudança diária. Lógico. Alegria. Então, quando depois diz que a abominação da desolação, que é o egoísmo, tá? Porque senão nós vamos ficar aqui no terreno místico, vamos ficar divagando. É o egoísmo. Estar no lugar santo, que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, que é o coração. É o coração, o lugar santo, não é? Quem lê atenta. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A Judéia é o campo do conhecimento intelectivo. Nós aqui nesse momento estamos aqui na Judéia, ó. Aprendendo um monte de coisa, estudando, regimentando recursos, porque o importante é subir o monte. Para subir um monte, aí nós temos os movimentos do trabalho, do atendimento do dever, os compromissos e a oração, que é subir o monte. Principalmente a prática do amor. Principalmente a prática do amor. Que é subir o monte, a ação. Então, subir o monte é agir. Então, não basta ficar na Judéia. Porque os fariseus, por exemplo, estavam na Judéia. Conheciam Moisés, conheciam todos os textos, mas eles crucificaram Jesus. O crucificar Jesus aí simboliza o quê? Eles sacrificaram o egoísmo, sacrificaram a humildade em função do egoísmo milenar. Isso que eles fizeram. Buscaram eliminar a humildade, a simplicidade, o amor, para cultivarem os seus interesses pessoais, manter o seu poder, o seu status quo de liderança, de poder naquela sociedade. Então, isso que significa ficar na Judéia. Sem partir para o monte, que é um movimento de elevação. Agora, para nos elevar, precisa descer. E quando eu falo descer, não subir ao céu, senão quem desceu do céu. É exatamente o serviço junto ao semelhante, no dia a dia. Seja na família, seja na via pública, seja no atendimento à caridade.
As várias frentes. É o trabalho na sociedade. É o É a contato transformação, social. Onde nós vamos demonstrar a excelência dos ensinos é no contato social com a humanidade. São os 3 movimentos. Né? E nesse contato, Informação, formação, transformação. E nesse contato social com a humanidade é tomar cuidado para não cair nas armadilhas das teias, certo? Porque eu preciso dar o testemunho para as pessoas dos meus compromissos assumidos, certo? Então eu vou ter que contrariar, uma hora eu vou ter que contrariar um parente, vou ter que contrariar um chefe, uma hora eu vou ter que contrariar pela postura de testemunho, certo? Mas aí é questão de foro íntimo de cada um, certo? Isso me faz pensar muito no contexto político, no nosso contexto político de hoje. Porque como a gente vive, nós somos individuais e a gente vai lidar com situações adversas, a gente tem que respeitar as escolhas sem cair nessas armadilhas. Exato, né? exato. Senão acaba contraindo débitos em relação a esse ponto de vista, né? Porque às vezes é difícil ficar calado, você pode não querer brigar, mas é uma linha muito tênue, né? Onde você se envolve muito. É porque nós dentro da linha que você está falando, tem muita coisa dentro de nós que nós nos desconhecemos. Tem muita coisa ainda a ser trabalhada que está ali abafada. Então, muitas das vezes, você pode, até aquela pessoa que acha que já está com uma posição de pensamento correto, sem mudar, às vezes, se você deixar, o outro vem de uma certa maneira que faz com que você caia na armadilha e pense igual a ele. Porque tem muita coisa dentro da gente que está abafado e só vai emergir na hora que ele é cutucado. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso Exatamente. que nós temos que nos conhecer. Esse é um movimento aí, ó, de cuidado para não descer do telhado, né? Quem estiver sobre o telhado já alcançou uma estatura espiritual. Não desça para sacar coisas antigas de dentro de casa. Entendeu? O símbolo é esse. Não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Alguma coisa que já está lá, não deve mais vir à tona, certo? São as tentações, podemos trabalhar como sendo as tentações que ainda querem nos vincular e nos manter aí. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Aí é a questão de não olhar. Nós assumimos o compromisso, decidimos e não ficar olhando para trás. Os apelos da retaguarda. Os antigos vestidos. Liberdade, onde você tem mais liberdade de ação, né? Deve ser, né? Quem estiver no campo é onde você já está, onde você já foi chamado a trabalhar. Você está no trabalho. Você já foi chamado, você já está inserido. Então, não volte atrás para buscar os antigos vestidos, que são as ideias antigas que você vestia, os preconceitos. O vestimento do espírito são as ideias. Quando nós vamos interiorizando, elas vão nos revestindo, tanto as boas quanto as más ideias. Nossas vestes. E vão fazendo formar as nossas vestes. Mas ai das grávidas e dos que amamentarem naqueles dias. Aqui são os elementos que ainda estão gestando o filho do homem velho, não o filho do homem novo. Está alimentando. Está grávido ainda do valor antigo. O valor antigo, ele já vê o novo campo, a nova filosofia, a nova ideia, mas ele ainda fica com o feto lá, você está entendendo? Do passado ali, vai alimentando aquilo ainda, fica ali na corda bamba, em cima do muro.
Saudosismo. saudosismo. Fica cultivando, né? Está germinando ainda. Exatamente. Complicada a evolução, não. Evolução não é fácil, não. Né? Por isso que a evolução é lenta, né? É. Evolução é lenta. E é lenta mesmo. Tem hora que você está achando que você está conseguindo dar uma escorregada que existe. E o final aqui do texto, ó, que nós separamos, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Esse fuga da complicação, né? A doutrina espírita, fora da caridade, dá uma salvação. É a tática ou a estratégia para fugir e dar complicação, certo? Mas nós vamos adiando, vamos adiando, vamos adiando. Nós fomos chamados para a doutrina espírita, o caso veio da Margarida aqui, quando a gente era bem jovem, certo? Bem jovem. Então, se a gente ficasse, vou esperar. Não, eu estou muito novo ainda, primeiro eu vou namorar, vou casar, vou trabalhar, vou fazer minha casa e tal. Depois, quando eu aposentar, eu mexo com isso. Aí já é o inverno. Porque dessa época aí inicial até aposentar, já cresceu muita coisa no espírito. O joio já tomou conta, já virou árvore frondosa, já está dando frutos, a raiz já está muito profunda. E como é que você desbasta essa floresta? Eu lembrei da cigarra e da formiga. Hein, Júlio? Eu lembrei da cigarra e da formiga. Enquanto ela cantava, a formiga estava lá, ajuntando as coisas dela e tal. Na hora que deu o inverno, cadê? Aí ele foi para fora, não conseguia. Porque o inverno aí simboliza o momento da dificuldade. Vamos ver o inverno, dor, sofrimento. Aí no inverno, ele aposenta, acontece muito, não acontece? A pessoa aposenta e desenvolve um câncer. Vamos colocar. Aí, quem sabe, se ele tivesse ouvido o chamado lá na juventude, chegaria na aposentadoria, não teria câncer. E também, assim, vamos colocar a gente. O câncer é um recurso. Aqui, né? Aposentadoria. Vamos colocar Aí, a gente. só para eu terminar o raciocínio, aí o câncer é o inverno. Aí ele vai ter que lidar com aquele câncer. Aí vai ter o medo da morte, aí vai vir um apego. E tudo que eu construí, eu construí tudo, agora que eu vou aposentar, que eu vou usufruir, estou doente. Aí começa as mágoas, começa a dúvida, o ceticismo, a revolta, o desespero, tudo porque não ouvimos o chamado lá nos primeiros albores daquela luz, que aquela luz representa o primeiro chamado, representa o sol que está nascendo, madrugada, para nós, certo? E se a gente cultivar aquele sol, nós vamos chegar lá no inverno com recursos para passar por cima. Eu ia falar o Eu seguinte. detesto aquela frase. Tem muita gente que fala, eu aposentei, agora eu posso morrer. Não tem muita gente que fala isso? Tem gente que fala. Deus me livre. Tanta coisa por fazer, né? O que eu estava querendo falar é o seguinte, vamos supor, né, se essa pandemia que nós estamos passando nesse momento, né? Vamos supor se eu acho que todos nós aqui nos abastecemos, né? Estamos abastecidos, né? Pelo trabalho, pela confiança, pelo estudo, né? Vamos supor que tivesse acontecido isso, às vezes uns 30 anos atrás, se nós não tivéssemos amadurecidos. Iria ter uma diferença em ter passado por essa pandemia do que passando agora. Lógico. Porque nós não somos mais abastecidos. Muito bem. Então é isso que eu queria trazer da abominação, né? Porão desolado e nua, e comerão a sua carne. Comer a sua carne comer é consumir. Comer é consumir. O sentido aqui de destruir, de eliminar. Certo? E nós vamos lembrar de comer, no caso de digerir, é assimilar e transformar. A digestão, por exemplo, quebra as moléculas das substâncias e incorpora no organismo e elimina, excreta o que não serve.
Agora, vamos lembrar de João, né? Que se alimentava de gafanhoto. Então o problema não é o que entra, o problema é o que sai, né? Então o comer aí é assimilar, fazer a digestão adequada ou eliminar, ou excretar aquilo, ou aproveitar o substrato. Então, no caso aí de comer essa carne aí, é de colocar lá nas profundezas do subconsciente, devidamente catalogado, devidamente arquivado, e nós não vamos descer do telhado para ficar sacando esse tipo de complicação. O que pode acontecer, por exemplo, com as pessoas que intempestivamente, por exemplo, vão fazer uma regressão de memória. Sem um preparo, descobre lá que foi lá um poderoso no passado, certo? No meio espírita isso é comum, tá? Quem está no meio espírita hoje aí foi poderoso no passado, porque os que eram servos já estão... Os que eram servos já estão nas esferas superiores aí. Os que eram servos naquele tempo. Que era o quê? Servos. Humildes. Servos. Certo? Porque os Césares, os generais, eram os mais orgulhosos, eram os que... os que passavam por cima. Sede de poder, de ambição. Eu estava vendo que era uma Certo? Esses dois estão nas coordenações. Os Césares estão nas coordenações dos grupos espíritas. Isso aqui tem muito romano no movimento espírita. Tem muito romano aí. Emmanuel. Júlio. Júlio César. Júlio César foi o São Luís, Sim. mentor da Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Não Espírita. estou brincando. O Júlio César. Certo? Então, por que esses espíritos estão aí nesse posto de Júlio César? Porque o espírito tem uma capacidade imensa, mas estava usando para satisfazer o egoísmo, como instrumento da justiça. Mas ele mesmo revela, até uma comunicação dele na Revista Espírita, que ele fala que ele teve muitas existências de sofrimento, humildes. Né? Lá na Revista Espírita. Porque tem que quebrar. Exatamente. Então, o elemento que começa a vislumbrar esse passado, se ele não está preparado, ele começa a se empavanar. Eu fui o fulano. Eu fui o cicrano. Aí ele se perde. E todos que estavam na posição de destaque deviam ter naquela época uma inteligência bem superior. Então usaram essa inteligência. Devia, não. Não tinha. Eu acho que se eu descobrisse que eu fui uma rainha... Eles podem ser muito bem aproveitados agora de outra forma. Ou vão encarnar. Não, lógico. Você melhorou nada. Olha o que a pessoa falou. O que essa pessoa falou aí? Porque esse desvio moral. Se eu descobrisse que eu fui a rainha e a outra, eu ia ficar com muita raiva. Por quê? Porque hoje eu sou plebeia. Olha, criatura. Porque esse desvio moral, Com certeza você foi. esse desvio moral pode ser trabalhado lá, né? Nesse tempo todo que eles ficaram lá, desencarnados. Não, o desvio moral você trabalha na prática, na encarnação. Não, mas aprende lá. Intelectualmente você aprende Isso, técnicas. Então, Mas você tem que encarnar para quebrar. Esse que vem aí, que fala que é o sol, fala do sol das almas, então será que depois temos todos desencarnados? Não, nós não sabemos, Mas ele não sabe, é um né? enigma. Porque eu falei com ele, eu não sei se você ficou, se não Fazer isso com os ficou. outros. Né? O Chico Xavier foi a rainha Hatshepsut, Nossa. uma das mais poderosas do Como é que Egito. chama? Hatshepsut. Nossa, que ela é assim, ela é... Aquele romance de uma rainha Ele fala da rápido. Rochester, romance de uma rainha. Rápido, chute. E a Hatshepsut, um dos irmãos dela foi o Tutmés III, que é o Júlio César. Então tem coisa Então, por favor, me dá um copo desse aí que eu estou com a boca seca. Júlio, agora, nos imperadores romanos, o Júlio, pelo que eu andei vendo as histórias de Roma, ele era até bom, um homem bom, não era? Em partes, em relação a... Na época, Não, para a época em relação a outros.
Não é nada, filho. Nossa Aqui, ó. Senhora. Bom para Nós estamos Não, tendo, é porque- nós estamos tendo umas revelações aí, né? E agora eu vou me colocar no contexto. Aí teve um dia que eu tava conversando em casa com a minha esposa sobre essas revelações, né? Tá muito fraco. E me colocaram lá do lado dele na Galha, Guerra das Galhas. E ela é professora de história, né? Ela vai É professora de história. Oh, Deus. E todos os dois personagens, ele e eu, fizemos barbaridades lá, Barbaridades. crueldades, né? Sim, mas isso é uma característica. E aí eu estava conversando com a minha esposa, né? Aí, no meio da conversa, eu estava conversando com ela, veio uma frase assim, nítida na minha mente. Vocês dois não valiam a ração que comi. Nossa Senhora. Eu parei na hora assim e falei com a minha esposa, o que foi? Nossa, vocês escutaram o que eu escutei aqui agora? Aí eu falei com ela. Ela falou, não, mas era tudo sanguinário. Era tudo sanguinário. Sanguinários. independente. Não tinham compaixão. Não tinham compaixão. Assim, Aí aqui é uma vamos coisa poder que pelo levar menos pra eu esse vi na lado. história que eu tô falando que eu quero E não era Ah, imperador, ele foi ditador. O primeiro imperador foi Augusto. Por exemplo, ele não era, bom, pelo menos do que eu vi, tá, gente? Pode ser que eu esteja enganado e não conheça a fundo a história, mas ele era fiel à mulher, à família, aos preceitos familiares. Não é Nanina, não. Na série não mostra. Nossa. Aqui, Sério? Qual série você está falando? Roma, Não. Netflix. Série Roma? Da Império HBO, Romano. né? Império Romano. Não, você vê a Não sei se tudo. assiste a da Roma do HBO. Ah, tá. HBO Roma, você vai ver que é Tem mais. diferença. Tem um pouco de. Não, misticismo não, de imaginação do autor, mas o pano de fundo é verdadeiro. E eles todos tinham amantes, tinham. Eu assisti aquele do Calígula. César tinha, me perdoe os espíritos aqui que estão presentes, nós estamos falando aqui em termos históricos, né? Sendo aprendizagem, tinha amantes, homens e mulheres. Não, e até as más tendências de hoje tem tudo a ver com Lógico. o que a gente traz da Nós estamos trabalhando essas más tendências. Né? Exatamente. É- O que é- a gente vê hoje no mundo de hoje, então, tanta coisa. Essas más tendências. Não era muito só mulher, Naquela não. época Era com as era irmãs. escancarado. Então esses elementos aí, eles foram. Tem uma historiadora, eu estava vendo um documentário na TV a cabo, uma historiadora britânica, estava falando da fase romana lá na Grã-Bretanha, né? Ali de 54, que foi a primeira tentativa de conquista da Britânia, foi Júlio César o primeiro a ir lá, foi 2 vezes. Aí depois, o imperador Cláudio. Aí ela fala que Roma foi a força civilizadora. Quando fala força civilizadora, é rolo com braço mesmo. É passando por cima das tribos, porque ali tinha milhares de tribos, ali celtas e germânicas. Desde a Península Ibérica até além do Reino do Danúbio, onde os romanos não foram muitos, milhares de tribos. E elas não se entendiam, elas não conseguiam fazer uma aliança, era uma querendo passar por cima da outra. E Roma, que tinha os generais, aqueles estrategistas, né, de modo geral, os lá de capela, tudo com uma grande bagagem, começaram então, o lema, qual que era o lema utilizado por eles? Era dividir para conquistar. Dividir para conquistar. Então ele fazia aliança com uma tribo, aliança com outra tribo, aí aquela tribo já ficava indisposta com outra tribo e tal. Aí eles vinham. Né? E até que teve a Guerra das Gadas de 59 a 51, em que os romanos conquistaram mesmo toda a Gália, né? Na base mesmo da espada e passando o sino. Para vocês terem uma ideia, tem um episódio do cerco de Alésia, né? Foi um cerco considerado o cerco mais inteligente da história, toda a história, em que as regiões de César, né? César ali no comando, fizeram ali um cerco da cidade de Alésia e toda uma estrutura
construída para manter os celtas ali confinados na cidade e os alimentos vão acabando. Foram acabando, e chegou um certo tempo que os celtas lá, né, reunidos, alguns propuseram que eles deviam matar os velhos e comer a carne. Aí foi rechaçado. Foram rechaçados, né? Mas o próprio líder lá, que liderava, chegou um momento que eles tiveram que decidir o que fazer, porque o alimento estava acabando. O que eles fizeram então? Abriram os portão da cidade, expulsaram as mulheres, as crianças e os idosos de Alésia. Então eles ficaram ali num terreno que o historiador chama de lugar nenhum, entre o portão de Alésia e a fortificação romana de César, né? Que eram duas, a circunvalação para confinar os gauleses e a contravalação por fora da circunvalação para evitar os reforços que vinham chegando. E as legiões romanas no meio, né? Aí as mulheres, com as crianças, com os idosos, foram na porta da circunvalação pedir para clemência para César, quer dizer, só queria o alimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí vários centuriões, soldados compadeceram, queriam deixar, mas César não deixou. Eles vão entrar aqui, vão comer a nossa comida, vão conhecer as estratégias e vão depois levar de volta. Então, ficaram morrendo tudo de fome ali entre Alésia e entre o... Nossa. Triste. É só um episódio. Então, não tem... Bondade. Piedade, não. Aí você compara com Calígula, por exemplo, não sei, eu ainda consigo ver alguma coisa de bom assim. Não, o Calígula é um coitado. O Calígula, ele ficou perturbado depois de um acidente. Morreu. E teve um acidente também com ele. Eu acho que tinha mais relação com família, Família. pai e mãe. Não, mas Teve um pai muito pequenininho. acho que teve um ferimento também, uma coisa que o César foi para as Gálias, o objetivo dele era enriquecer. Era enriquecer para ele voltar para Roma com poder. E todo mundo que foi com ele foi com essa ambição também de enriquecimento. Todo mundo queria saber um pouquinho da história, né? Mas ele era Coisa que a gente nem... dos melhores comandantes, né, assim, estrategistas. Tanto que, se você levar em conta que ele é a reencarnação de Alexandre o Grande. Conquistou. Depois foi Napoleão. Então foi um espírito que foi preparado para realizar grandes coisas na Terra, em termos de organização administrativa. Napoleão, E ele foi o Luís IX, foi o rei de França Luís IX, que se tornou o São Luís de França, que é o espírito São Luís, foi o protetor da sociedade parisiense dos espíritos. São Luís é ele. Todas as estão no livro dos espíritos, já tem várias. Napoleão foi na época do Dom Pedro II? Não, Napoleão foi o nascimento de Kardec. Aquele livro. Revolução Francesa. Então, mas é grande capacidade que foi utilizada como instrumento do escândalo. Porque o movimento civilizatório, né? Os bárbaros precisavam de instrução, de civilização. Os romanos não levaram pelo amor, mas levaram pela dor. E aí eles aprenderam muitas coisas com os romanos, né? Na escola você aprende no berço das E depois eles dominaram na Europa, né? A Roma caiu e eles aqui dominaram, formaram os reinos. Aí os romanos começaram a reencarnar entre, né, por exemplo, um grupo que recebeu um grande contingente romano foram os francos. Os francos, porque eles eram os francos, quem eram os francos? Os germânicos do Alto Reno, se não me engano. Povos germânicos do Alto Reno, que formaram a França no decorrer do tempo. E tinham os Alamani, que em italiano é Alemani, eram os francos do Baixo Reno, formaram a Alemanha. Pra vocês terem uma ideia. Né? Todos eles aprenderam
na base da truculência, né, da brutalidade, prenderam com os romanos. Era para ter sido assim? Acredito que não, mas era o que deu para fazer. Foi possível fazer. E esses espíritos comprometeram, né, com o progresso da Terra, né? Comprometeram. Sem capinha de humanidade. Se comprometeram. Então comerão a sua carne, que é similar. Então, por exemplo, você está vendo ali, vamos imaginar aqui um elemento complexo da sociedade, representativo aí dessa prostituição, que é a corrupção dos valores. Quando você o observa, você está recebendo a carne dele, que o que é carne? É palavra, ações, exemplo, a carne. Certo? Então aquilo vai entrar pela sua boca, olhos, ouvidos, vai entrar. Então você simbolicamente está comendo, vai ingerindo É o fruto. aquele fruto. Mas você precisa identificar, esse fruto aqui é adequado? Aí se Absorve, faz a seleção. O que é que tem de positivo nesse elemento que eu posso aproveitar? Porque todo mundo tem. O mais abjeto de todos aí que você pode imaginar. Tem. O que é que eu posso assimilar de positivo desse elemento? Olha aí, determinação, coragem, né, a força. Isso eu posso assimilar, isso é conteúdo positivo. Mas o que ele faz com isso, não. Aí eu tenho que, nesse caso aí, o que ele faz com isso, aí entra o meu alimento para ele, que é a compaixão, É o que sai de você. que é a piedade, que é a misericórdia, é o que sai de mim. Então são dois movimentos, entra, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. O que sai mantém uma estrutura de hábito, uma estrutura de uma corrente de vivência, de um fluxo de vida. E quanto mais aquilo sai, mais você se torna capacitado naquela área específica. Ficou claro, pessoal? Ficou. E a queimarão do fogo. Aí é um movimento da consciência desperta, Transformação já. em plano interior. Isso foi levado ao extremo da complicação pelos inquisidores. Esse princípio aí, nós temos que colocar uma questão interessante na nossa plano do entendimento. Nem todos os inquisidores eram cruéis no sentido lato do termo. Você tinha os lideranças que eram cruéis, e você tinha os que obedeciam que tinham boas intenções. Tinha muita gente que achava que cumpria a ordem, que a fogueira realmente estava purificando. É o que eles acreditavam, né? Exatamente. Então foi o princípio da queimar pela consciência desperta no plano interior levado ao extremo. Não para o plano interior, que é onde nós vamos queimar as complicações, mas foi transferido para o próximo. Para o próximo. Até a ideia do nazismo, ela foi uma ideia que lá nas origens tinha alguma coisa boa, de melhoramento da raça, colocando assim, né? A gente sabe que a espiritualidade trabalha com o melhoramento genético do corpo humano ao longo do tempo. Sucessivamente. Em termos genéticos, o nosso corpo hoje é idêntico ao do homem de Cro-Magnon de 40 mil anos atrás. É o mesmo. Não tem mudança, não. Certo? Geneticamente não tem. Mas esse princípio foi tomado como um princípio de eliminação dos aleijados, dos deficientes pelos espartanos. E os nazistas foram espartanos naquele tempo. E o Emmanuel ensina isso. Jogavam no abismo, né? Começou ali, não cortou
nos primeiros lampejos do sol, cresceu. Aí chega no inverno, já está muito grande, como é que você faz? Para se eliminar fica mais difícil. Hoje eu estou com sede, acho que vou comer qualquer coisa com muito sal. Tá calor. É o calor, né? Duas coisas. Então, nem sei quanto tempo nós estamos. Nossa, a gente ia passando o tempo, não. Isso tem a ver com a prostituta, né? Com a ideia de fidelidade. Que é a corrupção da ideia. Uhum. Você corrompe uma ideia que é boa e trabalha com essa ideia segundo o seu interesse pessoal. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Eu eliminar um deficiente ou eu cuidar dele a vida inteira para adquirir virtudes? Naquele tempo ninguém pensava nisso. Ainda mais espartano. As crianças espartanas já eram levadas para a escola aos 7 anos, tiradas de casa e entregues para a escola. Então elas aí já começavam na escola de formação de guerreiros. É verdade. 7 anos. Então, o Calígula foi iniciado dessa educação bem pequena também. Mas era a regra. Quem que você está falando? Calígula. Todos eram. Principalmente quando era o herdeiro, ele já era treinado para ele ser como o pai. Guerreiro, né? De princípio, né? Nem tanto, eu não vou dizer que o Calígula era, não sei, mas, por exemplo, o Augusto não foi educado assim. Porque o Augusto sempre foi, parece que frágil fisicamente. O Augusto não foi educado como soldado, mas como filósofo, estudioso e tal, né? Mas, de um modo geral, na Itália, em Roma, naqueles tempos, todas as crianças, principalmente filhos de plebeu ou das classes menos proeminentes, eles entravam para as legiões mesmo, com 16 anos. Olha só. Acho que para ser exército também, né? Para trabalhar no exército. Mas entravam com 16 anos, né? Estavam para as legiões com 16 anos. E nas guerras, os primeiros colocados na linha de frente eram esses jovens. Pois é, o que eu estou falando. Eles eram Para formar primeiros. o exército. Infantaria. É. Primeiro. Aí logicamente que aqueles que se destacavam ali, já viravam os elementos. Mas eram os tempos, né? Naquele tempo todo mundo era soldado. Sócrates foi soldado, lutou na guerra do Peloponeso. Defendeu lá protegeu Alcibiades. Se não me engano era o rei grego na época. Protegeu, salvou ele da morte, eu acho. Soldados. Porque Carreira militar, Naquela todos os época, homens. 16 anos não era muito novo, não. Porque Esse pouco, né? antigamente, né, a pessoa, nossa, já tem 50 anos. Então, é como se tivesse uns 20 anos. Né? E se chegasse aos 50, né? Vocês geralmente eram uns 30. o grosso não chegava não, mas... Mas os homens seguiam mais a carreira militar, né? Não tinha tanta profissão também. Não tinha não. Ou você era... Lá em Roma, se você... Mas são os... Em Roma, se você era patrício, você podia... Você era patrício, você chegava a ser senador. Os cargos mais de... Se você era das classes mais baixas, equestre. O equestre era o que não era patrício, mas ele tinha posses. O Tito Labieno aí que nós estamos conversando sobre ele era do ramo equestre, de uma região da Itália, sob o patronato do Pompeu, da família do Pompeu. Ele tinha um certo dinheiro. E tinha os plebeus. O plebeu só podia aspirar a ser soldado. Até para a própria subsistência. Ter alimentação, ter tudo. E tinha alimento, né? Nas legiões tinha alimento, né? Aí é melhor. Gente, as legiões eram uma escola, viu? Legião era escola. Aprendia administração, engenharia, estratégia, gerenciamento de suprimento, construção de acampamento. Quando eles falam lá, milhares Era uma escola. O exército é formado de milhares de homens. Eu ficava pensando, como é que alimentava esse povo todo? Trigo.
Nossa. O alimento base dos romanos era o trigo. Tanto que, Era tudo a café, a tanto que os cavalo. romanos não eram muito altos, né? A altura do legionário médio era 1,65 m, 60, 65. A gente imagina os filmes que eles dão nome, né? Os bárbaros é que eram os chamados, É verdade. os chamados bárbaros, né? Os germânicos é que eram gigantes. É. Aí os legionários tinham medo daqueles. Uai. Aí, qual que foi a estratégia de Roma para vencer os gigantes? É a organização. Organização tática. Então, isso aí eles É? eram. Estratégia. Tem uma batalha muito. Era. Tem uma batalha bem interessante que estavam os belgas O Waterloo. os belgas na cidade dele, chamava Oppidum, né? Lá em cima da muralha, os belgas, se não me engano os belgas, né? E os romanos acampados em frente, né? E tudo baixinho de modo geral, né? Os soldados, né? 1,60 m, 1,65 m. Aí os romanos construíam torres de cerco, né? Torre de cerco, que é aquelas torres que eles colocavam ali ariete, o soldado empurrava com a roda, empurrava aquilo para a porta da cidade dos belgas, no caso aí dos belgas, né? E para derrubar. Aí os belgas, que eram grandes, né? Eram dos guerreiros mais terríveis, que tinha os germânicos e os belgas. E os batavos, que eram os holandeses. Começaram agora a rir dos legionários, quer dizer, aquela torre de cerco era muito alta e pesada. Eles ficavam rindo, eles não vão conseguir empurrar isso aqui, não vai chegar aqui, aí ficava lá de cima. Eu sei que eles, com menos de 15 minutos, chegaram na porta, aí saiu uma comitiva. Saiu uma comitiva de dentro da cidade para propor uma trégua, uma acordo de paz. Eu lembrei do Mataram otomano. na Guerra das Otomano, Gállias. eles fizeram tipo um fosso, né? Em volta assim, do palácio. E Roma perdeu, né? No ataque. Você fala na Bizâncio, né? Constantinopla, né? Isso. É assim, eles perdiam, mas assim, quando também eles reestruturavam para um novo ataque, eles vinham arrebentando. É. Então, gente, eles aprenderam muita coisa. Então tem muito engenheiro, administrador, advogado aí. Arquiteto, né? Arquiteto que começou lá na região romana, aprendeu muita coisa lá. Porque como é que era o treinamento dos legionários? Eles saíam toda manhã para uma caminhada com todo o peso de bagagem para uma guerra, andavam 20, 30 quilômetros, às vezes em ritmo de batalha, que era mais rápido ainda. E aquilo que eles usavam era Aí onde pesado, paravam né? para acampar, construíam um acampamento. Derrubava árvore, serra e tal. Aí de manhã saía, destruía tudo, ia partir para a caminhada. Onde parava, construía de novo. Então, esse próprio trabalho de andar e construir enrijecia. Fortaleceu. Não, e só o peso daquela armadura. Enrijecia. Então eles Quando pesava aquilo. eram baixinhos, mas era tudo Só o capacete. muito forte, né? Até as próprias coisas que levam no cantinho para beber água. Então, gente, nós até acabamos de falar aqui muito de Roma, mas vocês vão notar o seguinte, ó. Que aqui no versículo 17, nós vamos falar disso, ó. No versículo 17, não. Lá no 18, ó. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o rei da terra, cujo símbolo é Roma. Aí nós voltamos. Porque Babilônia e Roma aqui são a mesma coisa. Roma é Babilônia que cresceu no tempo. E que Jesus nos abençoe e nos permita estarmos de volta na próxima oportunidade.